As lendas antigas envolvem-nos em mistérios que ainda não foram desvendados, e agora uma nova teoria que se ergue para desafiar nossa compreensão da história. O que se sabe é que há indícios sugestivos que apontam para uma ligação entre Moisés e Akenaton. A coincidência de detalhes precisos, cronologia do tempo e fatos que se repetem nos fazem questionar se Moisés foi realmente um homem santo ou se ele esconde uma identidade ainda mais sombria. Será que ele era apenas um membro da realeza? Ou será que ele é algo ainda mais surpreendente, um homo capensis? O Velho Testamento menciona que Moisés era filho adotivo de um faraó, criado em meio a uma nobreza. E se ele era na verdade Akenaton, filho de faraó e pai de outro faraó, Tutancâmon? Enquanto o livro de Êxodo descreve Moisés como sendo adotado pela filha do faraó, encontrado recém-nascido em um cesto nas margens do Nilo. Mas a verdade é que tudo isso ainda é uma incógnita, esperando para ser desvendada. Qual é a verdadeira identidade de Moisés? A resposta pode estar escondida nas sombras da história. É possível que a verdadeira identidade de Moisés esteja escondida nos anais da história. A citação bíblica de Êxodo sugere que Akenaton era irmão único, coincidindo com a descrição de Moisés. A tradição judaica dá grande importância ao momento em que Moisés se tornou faraó do Egito. Porém, existe uma expressão hebraica, Adonai, que significa meu senhor, e era usada por Akenaton em adoração a Atom, o deus da sua fé monoteísta. A luta de Moisés pelo monoteísmo é semelhante à de Akenaton. Ambos buscaram impor a sua religião ao povo. E os textos que contam a história de Moisés não são hebraicos ou babilônicos, mas sim egípcios. Algumas palavras utilizadas só fazem sentido para quem viveu na região do Nilo no século VI a.C. Acredita-se que Moisés tenha sido iniciado na mistagogia egípcia e baseado sua doutrina na simbologia das medidas do tabernáculo, medidas que foram usadas também nas pirâmides, no Templo de Salomão e na Arca de Noé. Há um texto no Alcorão que sugere que o ciclo da Arca da Aliança, das medidas sagradas do tabernáculo e da sabedoria iniciática trazida por Moisés ainda não chegou ao fim. Será que o mistério por trás da verdadeira identidade de Moisés será desvendado um dia? Só o tempo poderá responder. A profecia é clara. O sinal de seu parentesco será revelado com a restauração da Arca da Aliança, trazendo mensagens do seu Senhor e relíquias dos profetas Moisés e Arão. Os anjos a carregarão até o fim. Mas o que está escondido nas medidas do templo alegórico que serve como base para o tabernáculo de Moisés e é utilizado até hoje pelas ordens secretas? Navegar na história das religiões pode ser desafiador, principalmente quando se toca em questões sagradas. Senti isso ao escrever sobre a possibilidade de um personagem bíblico não ser tão santo quanto retratado. Mas hoje eu me libertei da matrix religiosa. Embora ainda exista um tabu ao questionar o livro sagrado, eu sei que a religiosidade foi criada para nos controlar e nos impedir de pensar além da narrativa. O cabresto foi amarrado para nos castrar. O mistério das identidades de Moisés e Akenaton é algo que tem sido debatido há séculos. A citação do Alcorão sugere que há algo mais a ser descoberto, algo sagrado relacionado à Arca da Aliança e às relíquias dos profetas Moisés e Arão. Mas será que Moisés e Akenaton são a mesma pessoa? Se sim, isso significaria que ele impôs sua crença monoteísta sobre o povo, independentemente das tradições religiosas existentes. Por outro lado, se eles são pessoas diferentes, então ambos compartilham a mesma visão e devoção ao Deus único, Atom. O misterioso atonismo é uma religião monoteísta que remonta a tempos antigos, e sua influência ainda é sentida hoje. As sombras do passado envolvem o misterioso deus Atom, conhecido como o disco solar, que teria sido possuído por Osíris e depois nas mãos de Moisés.
O poder que esse objeto tecnológico exerceu sobre fenômenos meteorológicos fez com que lhe fosse atribuída divindade. Akhenaton desenvolveu uma paixão por Atom, tendo sido retratado nas esculturas e pinturas rodeado por raios emitidos pelo disco solar. Mas será que esse objeto tinha realmente poderes mágicos? E o que aconteceu com o disco solar após a morte de Osíris? As escrituras, como o conto As Aventuras de Sinué, presente no Papiro de Berlim, mencionam Atom e a união do seu corpo com o rei após a ascensão ao céu. Porém, as verdadeiras intenções e os poderes desse misterioso deus continuam sendo um mistério a ser desvendado. Mistérios envolvem o disco solar, conhecido como Atom, a divindade do sol dos tempos antigos. Conforme o Papiro de Berlim, Atom era mais do que apenas um símbolo celestial. Era uma aeronave para viagens para outras dimensões e uma chave para o transporte interdimensional. Osíris, o pai de Horus, tinha o poder de controlar a natureza graças aos seus dispositivos tecnológicos, como o disco solar, e transformou terrenos baldios em terras férteis. Após sua morte, é possível que esse dispositivo tenha sido transmitido para Horus. No entanto, por alguma razão, o disco solar foi retirado de suas mãos. Será que ele cometeu algum crime ou usou de forma inadequada? O disco solar tinha o poder de controlar o clima, causando chuvas, terremotos, secas e cataclismas. Enquanto os mistérios da divindade e seu poder ainda são desconhecidos, é inegável que Atom é um elemento misterioso e fascinante da antiga mitologia egípcia. Mas o mistério ainda paira sobre o paradeiro desse dispositivo tecnológico durante séculos. Será que estava nas mãos de algum grupo secreto, guardado a 7 chaves? Ou será que foi perdido para sempre? Sua existência apenas um conto de lendas antigas? O que sabemos é que Akhenaton desenvolveu uma obsessão pelo disco solar, encarando-o como uma manifestação divina de Atom, o Deus Sol. Todas as esculturas e pinturas da família de Akhenaton são envolvidas por raios emitidos pelo objeto, como se ele tivesse poder sobre a proteção. O disco solar, também conhecido como a chave do céu, pode ter sido a posse mais valiosa da antiguidade, controlando as forças da natureza e abrindo portas para outros mundos. Mas por que ele sumiu novamente após a época de Akhenaton? O que aconteceu com esse objeto místico e poderoso? A verdade pode estar perdida para sempre, ou talvez ainda esteja esperando ser descoberta. Obrigado por assistir. Apoie o canal curtindo e se inscrevendo. Até a próxima.